Olá a todos! Hoje iremos retratar um pouco sobre Michel Foucault, um grande filósofo francês nascido em 1926 na pacata cidade de Poitiers, localizada ao centro-oeste da França, às margens do rio Clain. A cidade foi cenário de diversos fragmentos da história e deu origem a grandes sementes, pensantes e entusiastas de diversos esportes, como o escritor Jean-Pierre Tourlet, o desenhista Sil Pedrosa, o patinador Brian Joubert e o automobilista Simon Pagenaud. O pai de Foucault era um cirurgião renomado, lecionava na faculdade de medicina local e dirigia uma clínica bem-sucedida. O jovem Foucault, desde cedo, recusou-se a seguir a tradição familiar, negando a medicina. Sua vida foi marcada pela genialidade filosófica e também pelas extravagâncias, como suas experiências no sanatório, o uso de drogas diversas, a bebida excessiva e as tentativas de suicídio. Os dois maiores amores de sua vida foram um compositor chamado Barrequet e Daniel Defert, filósofo e ativista político, que permaneceu ao lado de Foucault por quase 20 anos, numa relação aberta. Especialmente depois de lecionar na Universidade da Tunísia, Foucault tornou-se ativo politicamente, chegando a entrar no Partido Comunista Francês, o PCF. Morreu no dia 25 de junho de 1984, vítima da AIDS. Falando agora da filosofia de Foucault, ele tratava de temas como loucura, sexualidade, disciplina, poder e punição. Na obra História da Loucura, ele mostra como o conceito de loucura mudou com o passar dos tempos. Ele dividiu esse conceito em 4 momentos. Idade Média, onde os loucos vagavam livres pela sociedade e eram em muitos casos considerados sagrados. Renascimento, época em que a loucura é vista como uma das formas da razão, ou seja, um saber fechado, esotérico, que produz e manifesta a realidade de outro mundo e nos entrega o homem essencial. Entre os séculos XVI e XVII, que é denominado de Idade Clássica, Descartes, a partir da dúvida sistemática, chegou ao que acreditava ser a verdade e identificou a loucura como algo que nos leva ao erro. Fim da Idade Clássica. Loucura é tratada como uma doença, onde cria-se o mito de que há um homem normal anterior à doença, e em contrapartida define-se o louco como um doente, que estaria distante da normalidade. Sendo assim, Foucault mostrou que o médico só poderia atuar na loucura devido a mudanças filosóficas no fim do século XVII. Agora, tratando-se sobre punição e poder, retratado em sua obra Vigiar e Punir, Histórias da Violência nas Prisões, o objetivo do livro era pensar na tecnologia do poder, que surgiu no século XVIII. Para Foucault, o domínio no qual se exerce o poder não é a lei, mas sim a norma, que produz condutas, gestos e o próprio indivíduo moderno. Para regular a vida dos indivíduos existe o poder disciplinar, empregado em hospitais, escolas, fábricas e prisões. Para explicar essa nova forma de disciplina e vigilância, Foucault cita o clássico exemplo do panóptico para prisões, que é retratado pela imagem a seguir. O efeito do panóptico é criar a aparente onipresença do inspetor na mente dos ocupantes, conforme descrito na fala de Foucault. O poder, portanto, é visível, pois o detento sempre virá à torre central, e inverificável, pois o detento nunca saberá se está de fato sendo vigiado. Sua essência, assim, repousa na centralidade da situação do inspetor, combinada com as mais eficazes ferramentas para ver sem ser visto. É por meio dessa técnica que a sociedade regula seus membros. Segundo Foucault, o panóptico não apenas aumenta o poder das autoridades, como também induz os indivíduos a internalizar aqueles que os vigiam, garantindo o funcionamento do poder. A ideia de vigilância destacada na obra de Foucault nos parece mais atual do que nunca. Em 2013, Edward Snowden, um funcionário terceirizado da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, revelou um amplo esquema de espionagem na internet, conduzido pelo Serviço de Inteligência norte-americano. De acordo com Snowden, o governo dos Estados Unidos, em parceria com os servidores das 9 principais empresas da internet, Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PaltalK, AOL, Skype, YouTube e Apple, registrou, sem mandado judicial, milhares de e-mails e telefonemas de norte-americanos, a pretexto de identificar supostos suspeitos de terrorismo.
A denúncia de Snowden sustenta que a espionagem não se limitava a questões de segurança nacional, mas obedecia a princípios econômicos e políticos. O volume de registros armazenados pela NSA impressiona. Foram 850 bilhões de chamadas telefônicas e cerca de 150 bilhões de registros de internet. Retomando Foucault, estaríamos vivendo então em uma máquina panóptica. On ne vit pas dans un espace neutre et blanc, on ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis bien une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques et réelles de l'espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu, mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question elle s'appelle déjà l'hétérotopologie, les lieux que la société ménage dans ses marges, dans les plages vides qui l'entourent. Ces lieux sont plutôt réservés aux individus dont le comportement est déviant par rapport à la moyenne ou à la norme exigée. De là, les maisons de repos, de là, les cliniques psychiatriques, de là également, bien sûr, les prisons. Il faudrait sans doute y joindre les maisons de retraite, puisque, après tout, l'oisiveté dans une société aussi affairée que la nôtre, l'oisiveté est comme une déviation d'ailleurs qui se trouve en l'occurrence être une déviation biologique quand elle est liée à la vieillesse, et c'est une déviation, ma foi, constante pour tous ceux du moins qui n'ont pas la discrétion de mourir d'un infarctus dans les 3 semaines qui suivent leur mise à la retraite.